Olá, eu sou Jefferson Alves e eu quero explicar para você de uma forma mais clara os dois formatos que a gente envia do molde em PDF, o formato em plotter e o formato A4. Então vamos aqui para a nossa tela. Aqui nós temos o arquivo, tá? Como você pode verificar, ele é uma página só, um de um. Ele até está aqui no tamanho de 25%. Isso é só porque a gente consiga visualizar ele na tela aqui, como você está visualizando. Se eu mudar aqui para 100%, tá? Olha só o tamanho. Aqui ele está mostrando essa visualização no tamanho real dela. Mas, só para você entender, vamos deixar aqui nos 25%. Então, o que é esse arquivo? Esse arquivo é para você imprimir numa gráfica profissional, onde você vai até a gráfica com o seu arquivo salvo em um PDF no pendrive, ou você pode já ligar para a gráfica, pedir o e-mail deles e mandar esse arquivo via e-mail para eles. Aí eles vão ter esse arquivo aqui e aí eles vão imprimir lá numa máquina chamada plotter, que é onde ela tem uma largura de em torno de 1,20 m ou maior, né? E vai imprimir a folha continuamente no tamanho que precisa o seu arquivo. Nesse caso, então, ela vai imprimir nessa largura aqui com o comprimento que tem o molde, tá? Então, esse é um arquivo que ele vai ser uma folha em rolo, tá? Como se fosse ali um rolo de plástico filme. É a mesma ideia. Então, ela vai imprimir e o comprimento dela é a extensão do seu arquivo. Beleza. O legal disso é que você já tem praticamente o seu molde pronto. Então, você sai de lá com ele já enroladinho, chega em casa, recorta e faz o seu trabalho, tá? Agora, se você quer fazer a montagem do seu molde em casa, você não vai utilizar esse arquivo aqui. Então, você vai usar o outro arquivo que é enviado junto, que é o arquivo folha A4. Esse aqui não está na descrição, mas sempre está escrito folha A4 aqui. E aí você vai verificar que ele tem aqui, ó, uma de 42. É o mesmo molde, só que ele é dividido num formato de quebra-cabeça. Então, esse aqui tem 42 folhas. Pode ver que ele está numa visualização de 100%, tamanho de uma folha A4. Então, agora eu quero explicar o motivo desse 1,1, tá? Para poder ficar mais claro para vocês entenderem o porquê que tem a folha 1,1, depois aqui, ó, 2,1, 3,1 e sucessivamente. Vamos para outra imagem. Aqui eu pedi para o pessoal lá do Moldes PDF me enviar o arquivo, como eles fazem a separação. Então eu vou puxar aqui no zoom, você vai ver que está aqui, ó. Esse é o mesmo arquivo que é enviado para o plotter, só que ele é fracionado para o tamanho A4 para você poder imprimir em casa. Então pode ver que ele tem aqui, ó, o recorte da folha A4. Então ele vai encaixando, ó, uma do ladinho da outra, formando uma linha e depois de cima para baixo formando uma coluna. Isso é falado com um alinhamento de como se fosse um Excel. Então nós temos as linhas, uma embaixo da outra, e as colunas, tá? Então eu vou pegar um outro imagem aqui para visualizar melhor, para você entender a numeração. Então olha só, enumerando as colunas, tá? Em cima, nós temos a coluna 1, nós temos a coluna 2, a coluna 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, daqui olhando de cima para baixo, todas essas folhas aqui, elas têm o número 1 na frente, ó. Porque é a coluna número 1, é a primeira coluna do arquivo. Segunda coluna do arquivo, por isso que o 2 está na frente. E a terceira, e assim sucessivo. E aí, o vírgula 1 é referente à linha que ela vai estar montada. Então, 1,1 é a primeira folha de encaixe do seu molde. A 2,1 ela é a segunda folha, ela é a segunda coluna da primeira linha.
terceira folha da terceira coluna da primeira linha, tá? Então, é assim que você vai montar o seu molde. 1,1, 2,1, 3,1, até chegar no 7,1. E aí depois vai aparecer lá 1,2. Tá, mas onde é que é agora o 1,2? Se tem 1 na frente, quer dizer que é da primeira coluna. Então, ele é abaixo do 1,1. Segunda linha. Por isso que tem o 2. Segunda linha embaixo. E assim sucessivo. 2,2, 3,2, 4,2 até o 7. Depois começa de novo. 1,3. Primeira coluna da terceira linha. E assim sucessivamente. E aí começa a se encaixar a montagem do molde. E como eu já expliquei nos outros vídeos de montagem, eu sempre sugiro então que o molde, tá, quando ele vem para o A4, ele já vem com uma borda nos 4 lados, que é uma margem de corte. Então você bota a primeira folha, não corta nada. Corta a partir da segunda, que daí você faz o corte da sobra dessa lateral aqui somente e faz a colagem para que esse encaixe das linhas, aí não vai visualizar muito bem, né, no computador, mas no molde você vai ver. Aí vai encaixar as linhas bem direitinho aqui. Porque se você deixa aquele excesso de material, né, de sobra, ele não vai ficar no tamanho real. Você vai estar distorcendo ou alterando o tamanho do molde. E aí, conforme você montou a primeira linha, depois, quando for encaixar a segunda, você corta somente a da primeira, a parte de cima, aqui não corta, e depois vai só cortando das outras, a lateral e a superior. Muito simples, como eu já mostrei num outro vídeo. A ideia aqui era somente exemplificar o porquê, tá, que tem 2 arquivos sendo enviados. Um arquivo plotter, que você vai imprimir, como eu falei, numa gráfica profissional, e esse aqui que você pode imprimir em casa. Jefferson, posso mandar esse arquivo aqui para imprimir numa gráfica também, para eles imprimir A4? Sim, dá, sem problema nenhum. E vai estar descrito da mesma forma. É só pegar o arquivo, mandar para eles, eles vão imprimir e você faz a montagem em casa. Ok? A diferença era isso. Espero que tenha ficado agora claro para você. Agora não tem mais como você se perder na montagem aí do seu molde. Tá bom? É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo.